Então, dentro do que nós temos visto na sociedade hoje, o padrão de família é totalmente diverso desse que nós estamos vendo aqui. Nós estamos acostumados a falar e colocar Débora, e Débora tem sim o seu protagonismo. Mas hoje eu quero falar para você sobre o protagonismo silencioso de Lepidote. Porque muitas das vezes eu ouço pessoas e já ouvi pessoas falando: ah, Débora só foi Débora porque Lepidote foi covarde. Porque quem era o marido? De repente o marido não assumiu a posição. De repente o marido não foi aquele marido que deveria ser. Não, aqui não. Aqui quando nós lemos que no versículo 5, versículo 4 que diz que Débora, mulher profetiza, mulher de Lepidote, foi aquilo que eu falei para você. Isso mostra a responsabilidade do sacerdote que estava sobre Débora. Era alguém, ele entrou reconhecido aqui. Ele não entrou de uma forma pejorativa. Aqui diz que ela era mulher de Lepidote, ou seja, reconhecidamente era ele o sacerdote, era ele que cuidava, era ele que amparava. Foi ele que tomou as decisões. Então eu costumo olhar para Lepidote como um homem de estrutura emocional equilibrada. Um homem emocional, como a gente costuma falar, quando nós costumamos falar às vezes em cura emocional, um homem com inteligência emocional altíssima. Vamos ver algumas coisas de Lepidote aqui. Lepidote era um homem de visão. Ele quebrou paradigmas dentro de uma sociedade que não valorizava a mulher. Assim como Débora deveria sofrer algum tipo de retaliação por ser quem era, o marido dela também sofria. E por que ele sofria essa retaliação? Ele sofria essa retaliação porque ele quebrou um padrão. Ele permitia que a sua esposa fosse juíza, permitia que a sua esposa fosse sacerdotisa e mais, permitiu que a sua esposa conclamasse uma guerra aonde Israel vai sair vitorioso. No meio de tanta decadência, porque nós sabemos que os juízes expõem as decadências de Israel desse tempo. Israel andava na presença de Deus, Israel prevalecia. Israel saía da presença de Deus, Israel perdia. Então havia uma decadência moral, havia uma decadência física, havia uma decadência religiosa, havia uma decadência sacerdotal muito grande aqui. E a gente vê agora um Lepidote assumindo esse papel. Então ele quebrou paradigmas. E eu quero dizer para você, homem que está me ouvindo, nesse tempo também você precisa quebrar, romper com paradigmas que às vezes te inferiorizam você. Colocam você numa posição decadente quando na verdade não é. O fato de às vezes você ter uma esposa proeminente não significa que você é alguém decadente. Porém a sociedade hoje ela tem esmagado o papel masculino da casa. Ela tem esmagado, porque na verdade os padrões de Babilônia nesse tempo, os padrões do mundo para esse tempo é simplesmente distorcer todo o padrão de família, todo o padrão sacerdotal de família, marido, esposa, pai, mãe, filhos. Satanás ele tem empenhado e o mundo tem trabalhado muito em suas bases, em suas estruturas para provocar isso. Eu vou continuar falando de Lepidote, eu vou continuar falando, mas eu quero que você entenda, né, a estrutura que Deus quer dar para nós nesse tempo, para você saber quem foi Lepidote. Então Lepidote foi um homem que projetou sua mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter sucesso, projete o sucesso do outro. Uau, pastora. Se você quer ter sucesso, projete o sucesso do outro. Você quer ser proeminente? Projete a proeminência do outro. Você quer ser grande? Projete a grandeza. Você quer ser nobre? Projete a nobreza do outro. E não viva competindo, usando a sua instabilidade e a sua inferioridade como ponto de partida, mas projete. Porque na hora que você projeta o sucesso de alguém, o teu sucesso aparece. Fique certo disso. Estamos aqui falando do sucesso de Lepidote. Amém? Um homem de sucesso. Eu diria que Lepidote foi um homem de sucesso. E a minha oração é que Deus levante nesse tempo homens de sucesso.
maridos de sucesso, esposos de sucesso, pais de sucesso nesse tempo. Lepidote foi um homem autoconfiante. Ao que parece, ele não se sentia inferiorizado em relação ao papel relevante da sua esposa. Mulher firme e determinada. Ah, pastor, então você quer dizer que Débora foi rebelde? Não, Débora não foi uma mulher rebelde e insubmissa. Débora foi exatamente na medida correta daquilo que o seu esposo lhe permitia ser. Ela exerceu o dom que o seu esposo reconhecia nela. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. As primeiras pessoas que precisam reconhecer quem você é a sua família. Não adianta você ter o reconhecimento do mundo lá fora e você não ter o reconhecimento do seu marido. Seja você profeta, seja você pastora, seja você apóstola, seja você bispa, seja você mestra, seja você o que for, a profissão que você tiver. O primeiro reconhecimento que você precisa ter da sua casa. Ah, mas pastor, às vezes não tem, tá? Mas é o primeiro que você vai ter. Se importe primeiro com esse. E muitas das vezes nós queremos ser reconhecidos lá fora e esquecemos de protagonizar a nossa casa e sermos reconhecidas dentro da nossa casa. Lepidote reconhecia quem era sua esposa. Engraçado que uma das coisas que me chamou a atenção é que um dos nomes... Lepidote tem vários significados dentro da língua judaica, dentro da língua hebraica. O primeiro significado de Lepidote é cordas de camelo. Ou seja, o que é corda de camelo no significado do nome Lepidote? Corda de camelo é aquela corda forte que naquela época não tinham as correntes. Quando os barcos ancoravam, as âncoras elas eram lançadas ao mar por essa corda de sustentação chamada e conhecida com o nome que dá origem a Lepidote. Ou seja, eram cordas que sustentavam ondas bravias, para que o navio não se soltasse, não se perdesse, não fosse jogado à deriva. Então Lepidote foi alguém que com certeza sustentou a sua casa quando as ondas bravias vieram. Sustentou a sua família quando Débora chegava em casa cansada e às vezes de repente sem saber o que dizer, o que aconselhar, ou então estressada por conta de alguém que veio trazer a sua causa para ser julgada, causas difíceis que eram julgadas naquela época, para o tempo de Débora e para o tempo de Lepidote. Ele era a âncora, amém? Ele sustentava, ele trazia a sustentação. Lepidote também significa no português, pelo latim, o espanhol medieval, filho do lobo, ou seja, filho de Benjamim, a mão direita da conquista. Na tradução fiel, lobato, que significa tocha acesa. Ele poderia não estar na frente de batalha com Débora, ele poderia não estar julgando ao lado de Débora, ele poderia não estar sendo sacerdote ao lado de Débora, mas ele era uma tocha acesa para sua casa, para sua família e para aquela esposa. Então, queridos, nessa tarde, eu quero encerrar com duas coisas. Primeiro, te convidando a entender o teu posicionamento. Homem, seja lapidote, seja proeminente. Ainda que a tua proeminência seja uma proeminência silenciosa, seja proeminente no teu caráter, na tua vocação, no teu chamado. Mulher, seja protagonista, mas seja uma protagonista como Débora foi, reconhecida por ser mulher de Lepidote. Ela foi reconhecida por ser juíza, ela foi reconhecida por incentivar Baraque e a guerra, contra todo um exército que se levantou em oposição contra o exército de Israel, contra o povo, mas ela era esposa de Lepidote. Não importa a função que você tenha, se você é casada, seja a esposa do seu marido, você seja o Lepidote da sua esposa. Que nessa tarde Deus possa abençoar você.
que toda essa tentativa de Satanás de mudar a estrutura de família, de tirar a estrutura que as famílias têm, é uma estrutura honrada, criada por Deus, embasada por Deus. Todas as vezes que você ouvir falar agora de Débora, lembre-se que ela tinha um marido que foi um protagonista na retaguarda de todo o seu estrelismo, de tudo aquilo que ela fez, de tudo aquilo que foi a sua proeminência. De repente também o teu lepidote pode não ser um esposo, mas um filho, pode ser alguém que está ali do teu lado, pode ser alguém que tem caminhado, te ajudado a crescer, a avançar naquilo que você é. Saiba reconhecer que por trás de toda a câmera tem alguém responsável por aquilo que nós precisamos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deus, que o Senhor esteja guardando as famílias, que o Senhor esteja guardando as casas, que o Senhor levante, Deus, a proeminência dos lepidotes que nós temos hoje. Assim como o Senhor precisa levantar Déboras nos tempos de hoje, para gritar, para salvar, para Deus lutar e guerrear pela sua casa, pela sua família, pelo seu chamado. Nós também precisamos de homens que se levantem como lepidote, com o caráter, com a essência, ó Deus, com o nível de cura, com o nível de estrutura emocional que esse homem teve para viver o que ele viveu nos tempos de Débora. Eu declaro isso para as famílias nos tempos de hoje, em nome de Jesus. Amém?